Por que que o BGP, para você configurar ele, para colocar para funcionar, para colocar para rodar, você não precisa de planejamento? É simples. Você recebeu um bloco do NIC-BR que é um /32. A operadora te passa o endereço de IPv6 que vai ser configurado na interface do seu roteador. Você sabe qual que é o seu ASN, você sabe qual que é o ASN da sua operadora? Pronto, pô, você já tem todas as informações para configurar e deixar funcionando o protocolo BGP. Então, para colocar o BGP para funcionar, você não precisa de planejamento algum. Lógico que depois para você colocar, fazer alguns ajustes de tráfego, escolher melhor rota e tudo mais, aí tudo isso vai depender do seu planejamento e de ajustes no geral. Então, ó, por isso responde uma pergunta simples que é o quê? A maioria dos provedores hoje ainda não tem IPv6 rodando na última milha, ou seja, lá na casa do cliente final. Mas a grande maioria já tem rodando no BGP. Então a maioria vai lá, recebe o bloco, eles, quando vai tirar o seu ASN, ele se compromete a publicar esse bloco o quanto antes. E daí ele vai lá, fecha o BGP, anuncia e o IPv6 fica parado aonde? Fica parado lá na borda do seu provedor. Porque, tá anunciado no IPv6 aqui. Beleza, mas para dentro da sua rede você não fez nada, tá bom? Agora, só relembrando então, você recebe do NIC-BR um /32, tá bom? E você tem que entregar para o seu cliente, no mínimo, um /64. E aqui no meio, eu tenho que trabalhar 32 bits de diferença, ó. Eu tenho 32 bits, que é o meu ASN, e eu tenho 64, que é o mínimo que eu entrego para o meu cliente. Então, desses 32 bits de diferença aqui dá para a gente fazer um cálculo rápido para você entender quanto de IPv6 você tem. Não quanto de IPv6, mas quantas subredes, ou seja, quantos clientes daria para você ter se você entregasse esse mínimo aqui, que é um /64. A conta é bem simples. Como é que faz? Olha só, se eu tenho 32 bits, um /32 que eu recebi do NIC-BR, e o mínimo que eu entrego para o meu cliente final é um /64, a conta, ó, quantos clientes eu posso ter entregando esse /64? A conta é bem simples, eu pego 32, ou desculpa, 64 na verdade, né? Menos 32 igual a 32. Ou seja, eu tenho 32 bits de diferença daqui para cá. 2 elevado a 32 é igual a mais ou menos 4 bilhões, tá bom? Então, se eu entregar /64 para o meu cliente final, eu posso ter até 4 bilhões de clientes. Então, essa é a lógica aí com o IPv6, beleza? Isso se você entregasse um /64 para cada um. Qual é o principal erro da galera que vai fazer o planejamento? Primeiro, tá aqui, ó, falta usar um papel. Você tem que pegar um papel, cara, e começar a fazer algumas contas. É conta complicada? Não, é conta simples. É conta que você aprende lá na quinta, sexta série. E o pessoal não sabe o roteiro a ser seguido aqui. Agora, o grande erro, o primeiro erro é esse. Não seguir, não fazer essas contas, são necessárias. Segundo erro, a maioria, na hora de fazer o planejamento, ele quer fazer de cabeça daqui para cá, ó, do /32 para chegar no /64. Sendo que um bom planejamento, ao meu ver, Francisco falando, já fiz diversos planejamentos de rede PV6, já implementei muita rede PV6, ele não começa daqui para cá. Ele começa do /64 para o /32. Então, eu vou te mostrar agora como você faz essa conta e como você vai subdividir isso aqui. E logo na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes desse planejamento e que você pode utilizar depois. Um detalhe interessante é que no planejamento no papel, aqui ó, papel, é isso aqui ó, do /64 para o /32. Quando você vai colocar isso daí em um software de gerenciamento de IP, e você tem vários, eles tem o Gesto IP, tem o PHP IPAN, eu particularmente sou muito fã do PHP IPAN, aí sim vai daqui para lá, ó. Quando você vai para o seu software, você já tem que ter essa informação que a gente vai fazer aqui agora pronta, tá? Vamos começar a descer isso aqui então? Primeiro passo então, do /64 para o /32, beleza? Olha só, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, o /64 aqui ó, é o mínimo que eu entrego para o meu cliente final, é o mínimo. Recomendação atualmente não é você entregar um /64,
recomendação do Nick BR, da LACNIC e até mesmo outros HEREs, tá bom? Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. É 1/56, beleza? Recomendação é essa, você entregar no mínimo 1/56. Então, eu vou colocar logo aqui embaixo, ó, 1/56. Isso aqui, ó, é recomendação. Recomendado. Tá bom? Aí, mais uma vez, se você quer fazer conta, é interessante que você faça. Quantos /64 tem dentro de 1/56? A conta a gente falou agora, deixa eu colocar do lado de cá. Ó. A conta é simples. 64 menos 56 é 8. 2 elevado a 8 igual a 256. Ou seja, dentro de 1/56, eu tenho 256/64, tá bom? Então, nessa diferença aqui, eu tenho 256 sub-redes. Então, só para você saber, se eu entregar 1/56 para o meu cliente final, eu vou estar entregando para ele, em vez de uma única sub-rede, eu estou entregando 256 sub-redes para ele utilizar lá. Lembrando que isso é o recomendado, e eu particularmente gosto de trabalhar mais ou menos aqui no meio termo, tá bom? Que meio termo? Eu gosto de trabalhar aqui mais ou menos com /60. Ah, Francisco, então você está descumprindo a recomendação? Mais ou menos, eu estou descumprindo a recomendação. E eu posso escolher, se eu quiser entregar somente o /64 para o meu cliente final, eu entrego. Pô, o provedor é meu, eu faço o que eu quiser, pô. Mas aí entra um detalhe. Eu não entrego o /56 para o meu cliente final? Não entrego. Mas o meu planejamento, eu faço ele todinho em cima do /56. E eu recomendo seriamente que você faça isso. Por quê? Porque se amanhã ou depois surgir alguma coisa nova, alguma coisa que tenha necessidade desse /56 ser entregue na casa do cliente, o teu planejamento está pronto para fazer essa entrega dessa forma, tá bom? Então, se você quer entregar só uma sub-rede /64, beleza. Se você quer entregar um /62, um /60, um /58 para o seu cliente final, a escolha é sua. Como você calcula isso, eu te ensinei aqui. Mas faça o seu planejamento em cima desse recomendado aqui, que é o /56. Agora, o que mais que eu tenho que planejar, Francisco? Além do endereço. Isso aqui é o endereço que eu entrego para o cliente final, né? O que mais que eu tenho que planejar? Eu também tenho que planejar, deixa eu anotado aqui, ó. Qual vai ser a máscara de sub-rede? Então, vamos deixar definido aqui, ó, que eu vou fazer o meu planejamento em cima do /56. Então, para cliente final, vou considerar /56 no planejamento. Eu ainda tenho que planejar aqui agora qual a máscara de sub-rede, qual o tamanho de prefixo eu vou utilizar em cada POP do meu provedor. Se você tem várias cidades, você atua em várias cidades, é interessante também que você separe, né, um bloco, um prefixo para cada cidade. Depois é importante você saber quantas cidades você conseguiria atender com o seu ASN. Tá bom? Então ficou, o cliente final ficou com isso aqui, ó. Beleza? Agora, dando sequência aqui, ó. Para o meu cliente final, eu já considerei um planejamento com /56. Agora eu tenho que encontrar qual que vai ser o tamanho de prefixo mínimo que eu vou utilizar dentro do meu POP, tá bom? E aí a gente vai ter que começar a descer isso aqui. Por exemplo, se por acaso eu falar, no meu POP, vou chutar aqui. No meu POP eu vou utilizar /50. Um chute, só para você ter uma ideia. Como que eu vou calcular quantos clientes eu posso ter dentro do meu POP? Mais uma vez, segue aquela continha que eu falei agora para vocês, ó. Dentro de um /56, tá bom? Eu falei para vocês que eu tenho 256 /64. E dentro de um /50, quantos /56 que eu tenho? Ó, dentro de um /50, a conta é simples. É 50 menos 56. Oh, desculpa. 56 menos 50. Sobra 6. 2 elevado a 6 vai dar quanto? A conta é simples. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ou seja, se eu utilizar no meu POP um /50, eu vou conseguir atender somente 64 clientes com um /56. Ou seja, o /50 é muito pequeno para me utilizar dentro de um POP, o meu ponto de presença que vai atender vários clientes. Então, vou descer mais um pouquinho. Eu estou te mostrando aqui, eu já tenho esses números formulados na cabeça, eu vou te mostrar a essência das contas para você adequar aí ao seu cenário, ao seu dia a dia. 1/48, então. Quantos clientes eu vou conseguir atender, ó, se eu estou usando um /48 no meu POP? Quantos clientes /56? A conta segue a mesma lógica.
56 menos 48 igual a quanto? 56 menos 48 igual a 8. 2 elevado a 8 igual a 256. Ou seja, se eu utilizar um barra 48 no meu POP, e meu POP vai estar limitado a 256 clientes, tá bom? Agora, vamos descer mais um pouquinho? Vamos descer aqui para um barra... Vou colocar aqui um barra 46, por exemplo. Agora, quantos clientes eu consigo atender se eu tenho um barra 46 no meu POP? Quantos clientes eu consigo atender com barra 56? Subindo lá. Mesma ideia, 56 menos 48 igual a 56 menos 48, agora eu tenho... Opa, 48 não, 46, desculpa. Eu tenho 10 de diferença aqui, ó. 2 elevado a 10, quanto que dá isso aí? A conta é simples, por quê? Porque eu já tenho 2 elevado a 8, é 256. 2 elevado a 9 é o dobro de 256, é 512. E 2 elevado a 10 é o dobro de 512, ou seja, 1024. Tá bom? Então, 2 elevado a 10, 1024 clientes. Então, se eu colocar um barra 46 no meu POP, eu vou conseguir atender até 1024 clientes com um barra 56. Tá bom? Então, essa é a conta que você tem que ir fazendo para achar o que vai ser melhor para você. Por exemplo, eu tenho um provedor que é só via rádio. Os meus POPs normalmente não ultrapassam, por exemplo, 200 clientes. Então, um barra 48 seria mais que suficiente para atender um POP para você. Mas você tem que pensar que no IPv6, sempre você tem que pensar em expansão da sua rede. Eu particularmente conheço muitos provedores e de verdade não estou lembrado de nenhum que está diminuindo o número de clientes assim esporadicamente. A maioria está crescendo, está expandindo e por aí vai. A não ser em algumas situações bem específicas. Mas em resumo, você tem que pensar em expansão. Então se a sua rede lá chega num POP no máximo 200 clientes, todo via rádio, considere pelo menos o dobro disso daí. Então 256 não daria para atender. Então seria pelo menos um barra 49, por exemplo. Mas você tem muito IPv6, cara. Então coloca pelo menos um barra 46 lá, por exemplo. Seria 1024 clientes, tá bom? Agora, eu atendo POPs via fibra, por exemplo, via fibra ótica. 1024 não dá nem para começar. Eu tenho POP lá com 2.000 clientes, com 1.500 clientes. Então, barra 46 não te atende. E daí você vai ter que descer mais um nível. E aquele POP não pode ficar só com barra 46. Vamos descer mais um nível aqui, vamos com barra 44. Tá bom? Nesse barra 44, quantos clientes barra 56 eu consigo atender com esse barra 44? 56 menos 44 igual a 12. 12 bits de diferença daqui para cá. Tá bom? Entre esses dois. 2 elevado a 12. Se eu já tenho 2 elevado a 10, tá fácil de achar 2 elevado a 12. 2 elevado a 11 é o dobro de 1024, 2048. E 2 elevado a 12 é o dobro de 2 elevado a 11, que é 2048, então dá 4096. Tá bom? Então, olha só. Com um barra 44, eu consigo ter 4.096 clientes barra 56 dentro do meu POP. Beleza? Então essa é a lógica de cálculo. Então você vai descendo e achando o que você vai utilizar em cada um aí. Beleza? Essa imagem que está ficando um pouco poluída, eu vou passar para cá. Só reprisando então. O mínimo é um barra 64, nós já colocamos. Mínimo. Vai reparar na letra não. Barra 56. O que a gente definiu, né? Como recomendado. E é onde a gente vai fazer o nosso planejamento. Recomendado. E um barra. Aí a gente colocou no meio aí barra 50, barra 48, barra 46, barra 44, tá bom? Eu, particularmente, Francisco, como a maioria dos provedores que eu atendo, e o meu provedor atualmente também trabalha, digamos assim, rumo à migração de todos os clientes para fibra. Poucos provedores que eu atendo hoje estão focados em rádio, tá bom? A gente trabalha hoje, particularmente, com barra 44 para cada POP. Então, vou colocar aqui, ó, 44.
Só relembrando aquela continha que a gente fez agora há pouco, o recomendado é esse aqui. O barra 56 tem 256/64. Um barra 44 tem 4.096 clientes, tá bom? Então, num POP com barra 44, eu consigo atender 4.096 clientes que utilizam um barra 56. Ah, Francisco, mas um POP de fibra 4.096 pode ser pouco. Pode ser pouco, como pode ser muito. Depende do POP de FTTH que você está utilizando. Pode ser um POP muito pequeno, pode ser um POP muito grande. E aí entra algumas flexibilizações. Você pode trabalhar com um número menor, ou você pode, por exemplo, se o POP for maior do que isso daí, você usar 2/44 para o POP. Eu particularmente trabalho com esse número, barra 44, e quando é um POP maior, eu designo para ele, né, pelo menos 2/44 desse aí. Mas resumindo então, ó, vou anotar aqui, ó, a gente definiu como barra 44, por exemplo, para o POP, beleza? Agora, Francisco, e dentro da cidade, se eu quero sumarizar o meu ASPF, o meu BGP, ou seja lá o que for, dentro de cada cidade, eu vou atender com qual barra, por exemplo? É um barra 35, um barra 36, um barra 39 e por aí vai. Você vai seguir a mesma lógica, descendo aqui do mesmo jeito, ó. Vamos lá. Eu vou descer de um barra 44 para, por exemplo, um barra 40. Tá bom? Barra 40. Se eu fosse utilizar um barra 40 para sumarizar os endereços da minha cidade, por exemplo, como que ficaria isso daí? A conta que você tem que fazer agora é para achar não mais quantos clientes, mas sim quantos POPs você consegue atender com barra 40. Então, ó, a conta agora está aqui, ó, daqui para cá, tá bom? Um barra 40 dá para atender quantos POPs? A conta é simples. 44 menos 40 igual a 4. 2 elevado a 4 igual a 16. Então, se eu utilizar um barra 40 para uma cidade, eu consigo ter 16 POPs dentro dessa cidade. Aí vai depender do tamanho da sua cidade, pô. Tem cidades com FTTH, por exemplo, que um único POP já atende a cidade toda. Você só tem o OLT ali que vai atender tudo. Tem algumas cidades que são maiores, que eu conheço pessoas aí que tem 8 OLTs de uma única cidade, por exemplo. Então, vai variar muito de acordo com o seu projeto do FTTH, de como você está concentrando os seus clientes, como está sendo essa distribuição, tá bom? Esse número tá bom para você? Cara, se tiver bom, você vai definir que barra 40 é o que você vai definir para cada cidade. Se não tiver bom, você vai continuar descendo. Como assim descendo? Olha só, se eu colocar um barra 39 para cada cidade, dá para atender quantos POPs? Pô, a conta é simples. Daqui para cá agora, ó. 44 menos 39. Dá quanto? 44 menos 39 igual a 5. 2 elevado a 5 igual a 32. Então, do barra 39 para o barra 44 são 32 POPs que eu poderia atender nesse caso. Tá bom? Ah, não tá bom ainda. 32 POPs eu acho pouco, porque eu já estou com 25 POPs dentro de uma cidade, entre fibra e rádio. E logo de 25... isso pode aumentar e ultrapassar os 32. Beleza, desce mais um nível aqui, ó. Vai para o barra 38, tá bom? Barra 38. Quantos POPs eu consigo ter com barra 38? Simples. 44 menos 38 igual a 6. 2 elevado a 6 igual a 64. Então, ó. Eu encontrei então que se eu quebrar isso aqui em barra 38, eu vou ter 64 POPs dentro de uma cidade. Então observe que você vai descendo e ajustando o seu projeto de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, é seguindo essa lógica que você tem que fazer esse primeiro passo. Lembrando que é do barra 64 para o barra 32, quando está aqui no papel, tá bom? Depois, quando for para o PHP e PAN, aí você vai subir isso aqui daqui para lá. Beleza? Agora, beleza. Vamos supor que eu defini que na minha cidade eu vou usar, então, barra 38 para cada cidade. Ah, Francisco, barra 38 é muito para mim, 64 POPs. Pô, cara, acabei de te ensinar. Usa um bloco menor, usa um barra 40, então. Usa um barra 39. Vai de acordo com a sua necessidade, tá bom? E agora, eu vou te mostrar quantas cidades daria para você atender com o seu ASN.
O seu ASN são quantos bits? São 32 bits. Então tá aqui, ó, 32. E como que eu faço a conta para saber quantas cidades eu poderia atender com barra 38, quebrando isso dessa forma, tá bom? A conta é muito simples. Daqui para cá, ó, segue aquela lógica. 38 menos 32 igual a 6. 2 elevado a 6 igual a 64. Então eu teria, ó, 64 cidades sendo atendidas com o meu único ASN de 32, 1/32, tá bom? Então, o ASN é 1/32 aqui, ó. Beleza? Então, só seguindo a nossa lógica aqui, ó, eu tenho barra 64 é o mínimo, barra 56 o recomendado para você entregar para o cliente final. Barra 44 foi o que nós definimos aqui, mas você vai ajustar isso aí no seu dia a dia de acordo com o seu projeto. Barra 34 foi o que definimos para o POP. Barra 38 eu não anotei aqui, ó, mas foi o que definimos para a cidade. E o barra 32 é o seu ASN. Agora daqui para lá, agora como ficou isso daí? Ficou que eu tenho meu barra 32, que é o meu ASN que eu recebo do NIC-BR. Eu vou subdividir ele em várias subredes. E com essas várias subredes, que vão ser barra 38 para cada cidade, eu vou conseguir atender 64 cidades. Cada cidade, por sua vez, com barra 38, vai poder ter 64 pontos de presença, o famoso POP. E cada POP, por sua vez, utilizando um barra 44, vai poder ter 4.096 clientes entregando barra 56, tá bom? Francisco, eu não vou entregar o barra 56. Quantos clientes que eu consigo ter dentro do POP? Cara, você tem que fazer conta. Por exemplo, se eu vou entregar um barra 64, eu tenho quantos bits de diferença aqui, ó? Eu tenho 64 menos 44, são 20 bits de diferença. 20 bits, 2 elevado a 20. 2 elevado a 20, cara, vai dar... Se alguém tiver com a calculadora, ele pode fazer. 2 elevado a 20 vai dar mais ou menos 1 milhão de clientes com um único barra 44. Observe isso aqui, ó. Então, se você não entregar, se eu entregar barra 56 para o meu cliente, eu vou ter a possibilidade de ter 4.096, tá bom? 4.096 aqui, ó. Daqui para cá. 4.096 clientes se eu entrego barra 56, beleza? Agora, se eu entregar barra 64, em vez de ter 4.096 clientes, eu vou ser perto de 1 milhão se eu não tiver feito a conta de cabeça errada, tá bom? Entendido isso aí, galera?